Confira o vídeo a seguir e uma análise detalhada no final. Eu não sei se Lula está fazendo algum tipo de fisioterapia, deve ser isso. Aí ele aproveitou, viu que tinha alguns movimentos parecidos com o que ele já tinha sido ensinado a fazer, para reforçar a área abdominal, né? E lá foi ele para mostrar. Eu tenho que me conter sobre isso, né? Porque depois de certa idade a gente quer mostrar que está bem fisicamente e tal, mas é bom mostrar para si próprio e não em público, ainda mais sendo chefe de Estado e representante de um país. E o presidente Lula recebeu hoje o título de doutor honoris causa da Universidade de Paris. O petista afirmou que o título é uma homenagem ao que chamou de capacidade de resistência do povo brasileiro. No discurso, Lula atribuiu a si mesmo a solução do que classificou como atraso educacional histórico no Brasil. Mais uma vez, o presidente criticou a elite política e econômica que, na avaliação dele, impediu o avanço do ensino superior no país. O título dado a Lula rendeu críticas à Universidade de Paris. O jornal francês Libération, principal publicação de esquerda na França, escreveu um editorial intitulado, abre aspas, "Não é possível hoje conceder um doutorado honoris causa Lula, próximo demais de Putin", fecha aspas. O jornal expressa surpresa e tristeza diante da homenagem entregue na sexta-feira. Segundo o texto, o presidente brasileiro tem adotado uma postura ambígua em relação à guerra na Ucrânia, equiparando agressor e agredido. A publicação cita ainda a presença de Lula no desfile de 9 de maio na Praça Vermelha, em Moscou, ao lado de ditadores como Vladimir Putin, da Rússia, e Xi Jinping, da China. Hoje é sexta-feira, temos também Alexandre Garcia conosco na bancada de Oeste Sem Filtro. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente começa o programa aproveitando aí, já fazendo um link com o artigo de capa dessa edição da Oeste, falando dessa esquerda desnuda, e aí a gente traz aí esse editorial do jornal francês Libération, citando a postura do presidente brasileiro em relação à guerra na Ucrânia e também a presença de Lula no desfile militar em Moscou no mês passado. São inúmeras razões para questionar esse título honorário concedido ao presidente Lula. Alexandre, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, querida Ana, meus queridos Augusto e Piotr. Olha só, ainda hoje eu estava lendo o Le Monde para saber o que tinha lá sobre Lula, e está lá ele defendendo um governo mundial. Ele é globalista, né? Mas, enfim, eu notei aí que ele disse que é responsável pela educação no Brasil. Gente, ele é responsável, sim. Será que vai ser responsável por tudo isso que temos visto aqui agora mesmo, né? Nós falamos sobre as escolas de medicina, um horror. Aquela prova feita em São Paulo pelo Conselho Regional de Medicina mostra a incompetência de diagnosticar um AVC, uma gravidez, um apendicite, né? Uma apendicite, mas, enfim, e ele fala em universidade, ele tem que se preocupar com o ensino básico, porque as pessoas não estão aprendendo. Essa semana eu fiquei todo feliz quando descobri que eu estava aplicando coisas que eu aprendi no primário. Os afluentes do Rio São Francisco, por exemplo, alguém me contava sobre pesca num rio, eu disse, qual o rio? Urucuiá. Sim, eu lembrei do lá, segundo ano primário, talvez, ou terceiro ano primário. Eu não sei se isso é proposto hoje no curso básico aqui no Brasil, né? Mas outra questão lá da França, parece que essa universidade que lhe deu o título de doutor honoris causa foi criada depois do Chanly de 1968, de maio de 68. Né? É uma faculdade inovadora, novidades, talvez seja a área woke também, mas o Libération não tem toda a informação, ele está centralizado ali na Europa, no Putin, né? Será que ele sabe das preferências com a ditadura da Nicarágua, de Cuba, da Venezuela, do Irã, né? Os amores pela China? Ele está levando o Brasil, está tirando o Brasil do Ocidente, né?
É uma questão. A nossa cultura é ocidental, os nossos princípios de liberdade, de democracia são ocidentais. É diferente, né? Muita gente discute, eu esqueci de falar da preferência dele pelo Hamas, por exemplo, porque é diferente a cultura arábica, a cultura russa, que quer um czar, um imperador, um Putin, que fica desde o ano 2000, ou a China, que precisa de líder forte. Não, aqui nós temos democracia. Democracia que veio lá das raízes francesas, depois da Revolução Americana, da Carta dos Criadores dos Estados Unidos, e hoje estamos sofrendo aqui por causa disso, porque a gente põe no papel certas coisas, mas não pratica. Então, um episódio aí desse tour em Paris, porque o presidente Lula abriu a exposição do artista brasileiro Ernesto Neto no pavilhão de exposições Grand Palais. A mostra faz parte da programação do Ano do Brasil na França. Aos 79 anos e depois de realizar uma cirurgia no quadril, logo no primeiro ano de mandato, o petista quis imitar movimentos de acrobacia feitos por um dos artistas. Sem paletó e descalço, o presidente foi fotografado com as mãos no chão. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. A gente ilustra aqui algumas das cenas capturadas da acrobacia do presidente Lula. Realmente, o Brasil, aliás, a França é uma festa sem graça e cara. Exatamente, Paula. Paula lindíssima hoje, já falei aqui no WhatsApp e vou falar ao vivo agora. Boa noite, Paula, boa noite, Piotr, mestres Augusto Nunes, mestre Alexandre, boa noite à nossa audiência fechando a semana com a gente. Paula, por acaso eu tive o azar de ver o vídeo, logo depois as pessoas ali filmando ele caído, estatelado ali no chão, e o presidente francês Macron, sem saber o que fazer, se ajudava, a Janja colocando a mão na cabeça dele, alguém colocando um paletó por baixo ali da cabeça para ele encostar a cabeça, assim, um vexame. Não basta ser um anão diplomático, como o Augusto e o Alexandre colocaram de maneira brilhante todas as nossas amizades nada republicanas agora, com cartinha de agradecimento do Hamas, festinha em navio iraniano no porto do Rio de Janeiro, navios sancionados pelo governo americano, enfim. Tudo isso já foi muito bem colocado, mas não bastava, né? Isso já seria o suficiente para a gente passar vergonha. Mas a nossa vergonha vai além. É a postura do Lula, é a postura da Janja, afetada, deslumbrada, ela ali correndo para colocar, né, um paletó debaixo da cabeça dele. A Marina Silva ali também, até ela estava meio sem graça com a história toda, ou seja, Brasil estranho esse de 2025, viu, Paula? É uma coisa tão bizarra a gente ver, a gente sonhar com democracia, falar em postura. Eles que criticaram tanto a suposta falta de decoro do presidente Jair Bolsonaro, falando A, falando B. Isso aí é o quê? Isso aí é o quê? Complicado esse Brasil Lula 3.0. Enquanto a Ana comentava, a gente tirou algumas imagens dessa exposição do artista brasileiro Ernesto Neto em Paris. A gente acompanhou ali o artista ao lado do presidente Lula, também do Emmanuel Macron, da Janja, Marina Silva também em alguns registros. Está aí, o artista é o Isso, agora rodamos aqui. Daqui a pouco ele aparece ali, o Ernesto Neto, no pavilhão de exposições Grand Palais, na França. Está ali ao lado do presidente Lula, portanto. Diga, Alexandre. A gente parece que faz questão de confirmar o que os franceses costumam dizer da gente, né? Que é um país exotique. Né? Nós somos muito exóticos mesmo. E foi o que demonstramos. Agora eu queria falar um pouquinho mais, que eu havia anotado aqui, no momento em que foi anunciada esse título de doutor honoris causa, o motivo
por ter salvo a democracia, evitando mais uma vitória da extrema-direita. Ou seja, aí a gente já vê a ideologia dessa universidade, né? Foi um título político. E eu não sei se Lula está fazendo algum tipo de fisioterapia, deve ser isso. Aí ele aproveitou, viu que tinha alguns movimentos parecidos com o que ele já tinha sido ensinado a fazer, para reforçar a área abdominal, né? E lá foi ele para mostrar. Eu tenho que me conter sobre isso, né? Porque depois de certa idade a gente quer mostrar que está bem fisicamente e tal, mas é bom mostrar para si próprio, e não em público, ainda mais sendo chefe de Estado e representante de um país. O vídeo analisado oferece uma abordagem crítica e sarcástica, porém informativa, sobre o episódio recente envolvendo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em Paris. A cena que provocou grande repercussão foi sua tentativa de realizar movimentos corporais semelhantes aos de artistas durante a abertura de uma exposição do brasileiro Ernesto Neto, no contexto do Ano do Brasil na França. Apesar da chacota inicial, o vídeo se destaca por levantar questões pertinentes e oportunas sobre o papel simbólico de líderes políticos, o uso político de homenagens acadêmicas e os paradoxos da política externa brasileira atual. Um dos pontos centrais do vídeo é a crítica à performance pública de Lula, que aos 79 anos e recém-recuperado de uma cirurgia, realizou movimentos inusitados diante de autoridades internacionais. Embora o tom do vídeo seja irônico, a crítica levanta uma reflexão válida sobre o decoro e o simbolismo que se espera de um chefe de Estado. A performance, ao invés de representar vigor físico, acabou sendo interpretada como uma exposição desnecessária e até constrangedora, evidenciada pela reação de figuras como Emmanuel Macron e da primeira-dama Janja. Outro ponto relevante: a atribuição do título de doutor honoris causa pela Universidade de Paris a Lula. O vídeo ressalta que a homenagem, em tese, celebraria a resistência do povo brasileiro, mas também expõe o uso político de honrarias acadêmicas, destacando a crítica feita pelo jornal francês Libération, que julgou a homenagem inadequada, especialmente diante da postura ambígua de Lula em relação à guerra na Ucrânia e sua proximidade com regimes autoritários. A crítica é válida, pois levanta o debate sobre o limite entre diplomacia e conivência política, além de problematizar a imagem do Brasil no cenário internacional. Adicionalmente, o vídeo enfatiza a incongruência entre o discurso e a prática do presidente em relação à educação. Enquanto Lula se coloca como responsável pela evolução educacional brasileira, os comentaristas apontam a crise no ensino básico e superior, com exemplos concretos, como a baixa qualidade das formações em medicina. A crítica sugere que, antes de celebrar avanços universitários no exterior, seria mais apropriado enfrentar as deficiências estruturais da educação brasileira internamente. O conteúdo ainda destaca um ponto sensível na política externa brasileira: a guinada geopolítica em direção a regimes como China, Rússia, Irã, Nicarágua e Venezuela, em detrimento da tradição ocidental democrática. Embora o tom seja crítico, o vídeo acerta ao provocar a discussão sobre qual direção o Brasil quer seguir nas suas relações internacionais e se a busca por protagonismo global justifica alianças com países cuja trajetória em direitos humanos é questionável. Por fim, mesmo com um viés opositor claro, o vídeo traz à tona discussões fundamentais: o papel da imagem pública de um presidente, os símbolos diplomáticos, a politização das universidades e os desafios internos do país. A postura do governo. Lula é sim polêmica e precisa ser analisada com seriedade, não apenas com sarcasmo, mas com a profundidade que o vídeo, ainda que em tom debochado, acerta ao provocar.